Beleza, pessoal. Bom, a gente vai trabalhar agora a resolução de número 36, que é a resolução já batida, né? Resolução antiga, de 98, ainda está em vigor, e faz parte aí de praticamente todos os editais nessa área de trânsito, tá? E para essa resolução, a gente tem um texto muito enxuto, é um textozinho simples, tranquilo, e a gente vai matar ele agora, tranquilo? Beleza, então. Então, resolução de número 36, né, de 98, estabelece forma de sinalização de advertência para os veículos que em situação de emergência estiverem imobilizados no leito viário, conforme o artigo 46 do CTB. Ok. Então, vamos começar analisando esse artigo 46 do CTB, né, que é de onde eu parto, né, de onde surge essa delegação legislativa para o CONTRAN atuar de forma regulamentar. Então, o artigo 46 do CTB diz o seguinte: sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, lembrando que imobilização temporária, ela traz um conceito aí de interrupção de marcha, né? Interrupção de marcha. E também não é demais lembrar que quando eu falo de imobilização, eu estou em oposição à circulação, tá? A imobilização seria a ausência de movimento, e dentro dessa ausência de movimento, a gente pode falar de parada, de estacionamento e de interrupção de marcha, que seria uma imobilização temporária. Nesse contexto do artigo 46, a gente tem uma situação bem específica, que seria a situação de emergência. Então, não seria uma interrupção de marcha para atender apenas uma circunstância momentânea do trânsito, né? Considerando aí um congestionamento, um sinal vermelho. Mas aqui eu teria uma situação de emergência. Essa situação de emergência, então, ela remete a um contexto, né? De caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou então estamos falando aqui de um motivo de força maior. Ele estaria também fora das situações normais. Fora das situações normais. Beleza? Então, se eu estou imobilizado emergencialmente no leito viário, eu devo providenciar imediatamente, né, sem perda de tempo, a chamada sinalização de advertência, tá bom? Então, a imobilização temporária, nesse contexto, vai alcançar aí uma pane mecânica, um envolvimento em um sinistro, e a gente vai ver mais lá no artigo 225, também ele vai citar quando houver derramamento da carga e o veículo, e ela não puder ser retirada imediatamente. Então, são circunstâncias que fogem das situações normais, né? Fora das situações normais, tá bom? Então, essa sinalização de advertência, ela então vai ser composta, ela vai ser composta nos ditames da resolução 36. Então, na forma estabelecida pelo CONTRAN, aqui nós temos o que nós chamamos de delegação legislativa. O que é isso, né? É quando o poder legislativo delegação legislativa. É quando o Poder Legislativo, que foi quem elaborou a norma, ele deixou no texto da lei uma delegação para o CONTRAN atuar. Então, o CONTRAN ele recebe essa delegação para legislar, uma delegação legislativa. Derivou da lei e o CONTRAN, então, vai regulamentar porque é o órgão técnico a trabalhar. Então, vamos, deixar isso muito bem definido, que esse estabelecimento o CONTRAN o fez por meio da resolução 36/98, tá bom?
Muito bem. E aqui, só para a gente matar, né, essa situação de emergência, relembrando, né, quando tiver de remover o veículo da pista, né, seja por pane mecânica, envolvimento e sinistro, permanecendo no acostamento ou na própria pista de rolamento, e também quando tiver derramamento da carga sobre a via. Beleza? Muito bem. E aí a gente então chega na resolução 36. Esse é o texto base da resolução. O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, que se constituem no próprio pisca-alerta, providenciando ainda a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar. Uma situação que às vezes passa batido, né? O triângulo ele não é único, ele pode ser substituído por um equipamento similar. Então vamos aqui. Então a sinalização de advertência, ela é composta, tá? Pelas luzes de advertência, que nós temos aqui então a figura do pisca-alerta, mais a colocação do triângulo de sinalização. Para os automóveis, né, o pisca-alerta ele é equipamento obrigatório e o triângulo ele também constitui um equipamento obrigatório. Agora, se você parar para pensar, e as motos? Nem toda moto tem pisca-alerta. Algumas motos elas estão saindo já de fábrica com pisca-alerta. Detalhe que se ela não vem de fábrica, eu não posso instalar. Eu até poderia, mas aí eu precisaria passar por uma inspeção de segurança na instituição técnica licenciada, no ITL, emitir um CSV e depois incluir esse CSV no documento do veículo. Tá? Mas não tem triângulo, né? A moto não tem triângulo, né? Então, essa regra ela ficaria então prejudicada se eu considerar uma motocicleta. Aí eu vou ter que fazer aquela improvisação com elementos que se dispõem ali no local, galhos de árvores, alguma coisa do tipo, né? Vai ter que ser improvisado, tá bom? Mas, regra geral, sinalização de advertência é composta pelas luzes de advertência, pisca-alerta, e pelo triângulo de sinalização, que pode ser substituído por um equipamento similar. O que seria um equipamento similar? Tá bom? O equipamento similar a gente pode admitir, tá bom? A colocação de galhos, arbustos, ok? Ou qualquer vegetação que possa ser colocada, tá? Isso de forma a complementar no bordo da pista, tá certo? Isso pode ser complementado. Não quer dizer que isso substitui o triângulo. Um galho não vai substituir um triângulo porque o galho ele não tem elemento retrorefletivo, tá? Mas na essência, um equipamento similar poderia ser um cone de sinalização, tá? Um cone de sinalização poderia muito bem alcançar aí a similitude de um triângulo, tá? Com elementos refletivos, obviamente. A questão dos galhos, arbustos, vegetação, a gente tem como uma forma complementar e para as motos, né? Que não dispõem de triângulo de sinalização. Perfeito? E aí, o texto do artigo 1º ainda fala que essa distância mínima, ela deve ser na base de 30 metros da parte traseira do veículo, considerando que a parte traseira ficou voltada para o fluxo que se aproxima. Porque se imaginar que o carro rodou e ele ficou com a parte da frente para o fluxo que se aproxima, então eu vou precisar colocar o triângulo a partir da parte dianteira, né? Então tem que fazer essa consideração, tá? O outro ponto que diz respeito à colocação do triângulo, né, é que ele deve ser instalado perpendicularmente ao eixo da via. Então, se você considera aqui que eu tenho a via, né, aí você tem o veículo aqui imobilizado,
o triângulo ele vai ter que ser posicionado de forma perpendicular ao eixo da via, né? Perpendicular é formando um ângulo reto aí com o eixo longitudinal da via. Tranquilo? Muito bem. Então, essa é a base, tá? É onde eu tenho a sinalização de advertência conforme a regulamentação da resolução 36, tá certo? É interessante que eu vou puxar o artigo 225, porque o artigo 46, a gente viu inicialmente aqui, ele está lá no capítulo das normas gerais de circulação e conduta. E ele se relaciona diretamente com o artigo 225, seria a norma primária e a norma secundária, né? A infração correlacionada à questão da sinalização. O artigo 225 ele fala que deixar de sinalizar a via de forma a prevenir os demais condutores e à noite não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar o local visível, né? Quando tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento. Então, essa primeira situação aqui é justamente a situação em que eu deixo de sinalizar. E que sinalização é essa? A sinalização de advertência, que é o uso do pisca-alerta e a colocação do triângulo. E aí ele acrescenta aqui uma outra situação, né? Quando a carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente. Também vou precisar fazer a sinalização de advertência, que se faz através do pisca-alerta e o triângulo de sinalização. E aí o artigo 225, ele acrescenta aqui um item interessante, né? À noite, também vai ser infração do 225 não manter acesas as luzes externas. Então, se isso daqui acontecer, né? As situações do inciso 1 e do inciso 2, elas acontecerem no período noturno, né? Se isso aqui acontecer à noite, então, além da sinalização de advertência, eu também vou ter que fazer o acionamento das luzes externas. E o que são as luzes externas? São as luzes de posição. As luzes de posição, tá? As luzes internas são as chamadas luzes de posição. Então, à noite, além da sinalização de advertência, eu também preciso fazer o acionamento das luzes de posição. Então, a ausência dessa sinalização, seja de advertência, seja das luzes externas, vai configurar uma infração de natureza grave. Então, ao deixar de sinalizar quando devido, né, deixar de sinalizar a via, isso constitui uma infração de natureza grave. Então, eu tenho deixar de sinalizar quando tiver de remover o veículo da pista de rolamento, deixar de sinalizar quando eu permaneço no acostamento, seja por pane mecânica, seja por envolvimento em sinistro, ou ainda quando a carga for derramada sobre a via, tá bom? Não acionar pisca-alerta de imediato, não fazer a correta colocação do triângulo, respeitando a distância mínima, mínima de 30 metros, e não acionar as luzes de posição, considerando tratar-se do período noturno. Tudo isso constitui infração de natureza grave. Então, eu tentei abrir um pouco mais o leque, né? Não olhar só para o artigo 36, mas fazer essa interpretação complementando com os dispositivos do CTB, tanto o artigo 46 quanto o artigo 225, e aí é isso que a gente tem. Tá? Se a gente for puxar ainda mais um pouquinho do Manual Brasileiro de Fiscalização, ele ainda fala que a colocação da sinalização, ela pode, a norma fala da parte traseira, né? Mas opcionalmente eu também posso sinalizar a dianteira. Isso também é uma possibilidade. Tranquilo? Show de bola? Então não tem mais do que a gente avançar. Resumidamente e na essência, é isso que nós temos na resolução 36. Beleza, galera? Foi um prazer, satisfação. A gente se encontra até o estudo da próxima resolução. Grande abraço.